Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, prova B, gabarito 1, prova do Banco do Brasil, que ocorreu ontem, 23/4/2023, prova para o cargo escriturário ou agente comercial. Trata-se então da questão agora 18, que no meu entendimento, na parte de matemática, é a única questão passível de recurso. E por que ela é passível de recurso? Obviamente a probabilidade dela ser anulada é pequena, a gente tem que ser claro, mas existem algumas fundamentações que eu trouxe nessa apresentação que pode provocar a banca, se você fundamentar bem o seu recurso, ela pode mudar o pensamento e anular essa questão. Porque no conteúdo programático ela menciona lógica proposicional. E a lógica proposicional para a Sesgran-Rio e para outras bancas, a maioria das bancas, lidam com proposições. A gente tem proposições simples, proposições compostas, aquelas sentenças que não são proposições, a parte envolvendo os operadores lógicos, o se então, bicondicional, o ou, o e, enfim. Tautologia, contradição, contingência, tabela verdade, a parte de equivalências lógicas, negação, vamos até os quantificadores, que são as proposições categóricas. Até aí a gente tem proposições para que a gente possa julgá-la, como verdadeira ou falsa, as três leis do pensamento, o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Ocorre que a questão que trouxe aí em debate para a gente poder mostrar a fundamentação, a questão 18, ela traz um algo mais, uma parte envolvendo a dedução lógica, informações iniciais para que a gente possa pegar essas informações e concluir ou deduzir logicamente. Então eu vou mostrar as fundamentações, primeiro eu vou corrigir a questão, resolver a questão e depois mostro a fundamentação para que você possa organizar o seu recurso. Ok? Questão 18. As irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. N nunca mente, T às vezes mente, S sempre mente. Quem ficou em primeiro lugar disse, S ficou em segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar disse, eu sou T. Quem ficou em terceiro lugar disse, N ficou em segundo lugar. Nessa corrida tem-se como primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, respectivamente, letra A, S, T e N, letra B, T, S e N, letra C, N, T e S, letra D, T, N e S, letra E, N, S e T. Veja que essa questão ela traz um conteúdo bem mais abrangente do que a lógica proposicional. Vou mostrar na sequência alguns editais da própria Sesgran-Rio que especifica que esse tipo de questão faz parte da dedução lógica, ou algumas informações anteriores, ou questões envolvendo verdades e mentiras, essas questões que apresentam algumas informações para que você possa deduzir logicamente qual vai ser a conclusão. Então, nesse caso, esse tema é um tema mais abrangente do que a lógica proposicional. No meu entendimento, essa questão ela é passível de recurso. Eu não posso garantir se a banca vai anular ou não, mas é aquele dilema. A gente tem aí candidatos que estão com uma questão para ser classificado para redação, Então, nesse sentido, não custa esse candidato promover esse recurso, provocar a banca organizadora, porque existem fundamentos que eu vou apresentar para que essa questão seja anulada. Mas já digo, a probabilidade da banca anular essa questão, de fato, é pequena. Porque eu vou resolver a questão, ela tem um gabarito único, mas a gente pode ter esse argumento que ela extrapola o conteúdo programático. Então, vamos pensar o seguinte. A maioria das bancas organizadoras, inclusive a Sesgran-Rio, quando ela menciona a lógica proposicional em concursos anteriores, ela quer dizer nos conectivos, nas proposições simples e compostas, a tabela verdade, a tautologia, algumas informações relacionadas a equivalências lógicas, negação, enfim. Finalizado essa situação, aí já entramos numa parte mais ampla, na argumentação lógica, argumentos dedutivos, indutivos. Então, essa é uma parte talvez mais robusta do raciocínio lógico qualitativo. Então, eu vou resolver essa questão, a gente vai ver que realmente ela tem um único gabarito que a alternativa é, e vou tentar solucionar de uma maneira
bem tranquilo. Depois vou mostrar algumas argumentações que essa questão ela é passível de recurso e você pode fundamentar o seu recurso da melhor naturalidade do mundo. Então vamos pensar aqui o seguinte, vamos destacar quem ficou em segundo lugar, porque é o que aparece mais nas informações. Então veja aqui que nós temos aqui a primeira informação, S ficou em segundo lugar. Então, temos a informação aqui. N ficou em segundo lugar. Então vamos destacar quem que ficou em segundo lugar, vamos ver qual foi a informação que foi dita. E outra também informação relevante é pensar sempre em N, porque N nunca mente, então sempre diz a verdade. Então o que a gente vai pensar aqui nessa situação? Existe aqui quem ficou em primeiro lugar, não sabemos ainda quem foi. Existe aquela, né, que ficou em segundo lugar e aquela que ficou em terceiro lugar. Então, será que N, vamos nos ater a N. Será que N ficou em primeiro lugar, ou segundo lugar, ou terceiro lugar? É óbvio que eu estou colocando aqui, mas eu vou riscar caso não seja aquela posição que N ficou. Então eu vou começar pela segunda situação, que é quem ficou em segundo lugar. Disse, eu sou T. Veja só, essa informação a gente tem aqui, se de fato N ficou em segundo lugar, N só fala a verdade. Então, se N só fala a verdade, N não pode ter ficado em segundo lugar, porque a declaração de quem ficou em segundo lugar está dizendo que eu sou T, ou seja, está mentindo. Então, o segundo lugar não pode ser N. Muito bem. Agora vamos observar quem ficou em terceiro lugar. N ficou em segundo lugar. Como nós sabemos que N não ficou em segundo lugar, essa informação aqui, ela é uma informação mentirosa. N ficou em segundo lugar é uma mentira. Então, N também não pode ficar em terceiro lugar, porque N sempre diz verdade, ou seja, nunca mente. Conclusão, a gente tem então que N ficou em primeiro lugar. Porque se N não ficou em segundo lugar, nem em terceiro lugar, só pode ter ficado em primeiro lugar. Agora veja, se N ficou em primeiro lugar, a declaração de N é uma verdade, ela nunca mente. Aí eu vou para a declaração de quem ficou aqui em primeiro lugar, que eu estou já garantindo que é N. Então, o que N disse? Que S ficou em segundo lugar. Então, se isso é uma verdade, já que N nunca mente, ela está declarando uma verdade, eu tenho a situação então que S vai ser quem ficou em segundo lugar. Então, isso é uma dedução lógica. Se S ficou em segundo lugar e N ficou em primeiro, T ficou em terceiro lugar. Marcaremos, portanto, a alternativa E de escola. Você poderia resolver essa questão também usando uma tabela com 6 possibilidades, avaliando todas as 6 possibilidades. Como a gente está resolvendo por um método mais rápido, numa prova a gente tem que sempre ganhar tempo, essa é a melhor estratégia, no meu entendimento, para resolver essa questão. Mas ela esbarra nessa questão da extrapolação do edital. Porque na lógica proposicional, no meu entendimento, são questões relacionadas às proposições simples, proposições compostas, aquelas que não são proposições também faz parte da lógica proposicional, dos operadores lógicos, dos conectivos, o ou, o e, o se então, o ou duplo, o bicondicional, enfim. E aí a gente está diante da lógica proposicional. Temos também tautologia, contradição, contingência. Até podemos explorar um pouquinho as equivalências lógicas, as negações, os quantificadores lógicos, todo, algum, nenhum, faz parte da lógica proposicional. Agora, as deduções lógicas, inferências, as induções, né, você ter que concluir alguma situação a partir de informações anteriores, essa parte, no meu entendimento, não está contemplada nesse edital. Repetindo,
A probabilidade de anular essa questão ela é de fato pequena, né, porque ela tem um gabarito aí, mas a gente pode provocar a banca organizadora dizendo que esse conteúdo ele extrapola o edital. Então eu vou mostrar agora as argumentações para que você possa fundamentar o seu recurso. Então, nas próximas telas eu vou mostrar alguns editais, algumas questões que foram cobradas e que realmente elas fazem parte desse conteúdo da dedução lógica, ok? Vamos nos ater agora às fundamentações para que a gente possa provocar a banca organizadora em relação à anulação da questão 18. Veja só, o concurso do IBGE de 2016, Fundação Sesgran Rio foi a banca organizadora, e olha só o que diz o item 1 do raciocínio lógico do conteúdo programático. Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos. Deduzir novas informações e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então veja, nós temos aí um conteúdo programático que se relaciona de forma direta com a questão em debate, questão 18. Trouxe aqui desse concurso uma questão, a questão 49, obviamente a questão que a gente está debatendo ela é bem mais ampla do que essa que eu trouxe, mas tem outras fundamentações que eu vou trazer também para que você possa organizar as suas ideias na fundamentação. Então veja, a questão diz: Maria disse que sua família possui um único carro. Se Maria mentiu, então a sua família. Então veja que existe aqui uma informação, né, e que se essa informação é mentira, quero deduzir a partir dessa informação que é uma mentira. Tem uma relação direta com a questão em debate, mas vou trazer outras situações aqui bem mais relevantes. Veja só um concurso de 2007, né, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, onde também a banca organizadora é a Sesgran Rio, e olha o item 3 do edital de raciocínio lógico, onde também está dizendo aqui apenas para o cargo de técnico em informática. Dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. Trago aqui uma questão 37 desse concurso, que tem relação direta com a questão em debate. André, Bernardo e Carlos moram nas casas amarela, branca e cinza. Cada um em uma casa diferente, não necessariamente na ordem dada. 3 afirmativas são feitas abaixo, mas somente uma é verdadeira. André mora na casa cinza, veja, Carlos não mora na casa cinza e Bernardo não mora na casa amarela. Somente uma é verdadeira, significa que as outras duas, mentira. Então perceba uma questão envolvendo essa situação. Trago aqui também um concurso de 2009, né, do governo do estado do Acre, onde a Fundação Sesgran Rio também foi a banca organizadora. E, de novo, no raciocínio lógico 1 e 2, o item 3, dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. Trago mais para que você possa embasar ainda mais o seu recurso. Essa da CAPES também, a banca organizadora é a Fundação Sesgran Rio. De novo, a mesma descrição. Dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. Então perceba que a gente está diante de conteúdos que foram cobrados em concursos anteriores, onde a Sesgran Rio especifica de fato o que é tratado aí nesse conteúdo programático. Então, temas que são bem específicos de dedução lógica. Portanto, no meu entendimento, essa questão 18 ela deverá ser anulada, mas é óbvio, existe um caminho longo aí para uma anulação de uma questão. E depende de 2 situações bastante relevantes. A primeira é que o seu recurso seja muito bem fundamentado, né? Eu estou trazendo algumas informações relevantes para que você fundamente o seu recurso bem. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que se realmente a banca será provocada e se ela vai mudar realmente o seu pensamento em relação à questão. Mas, novamente eu digo, é uma questão que tem uma probabilidade pequena de ser anulada, porque existe um gabarito para ela, gabarito único,
mas aqui nós temos algumas informações de extrapolação do conteúdo programático. Ok? Espero então ter contribuído nessa análise e nessa argumentação que trouxe para você embasar, fundamentar o seu recurso. Um forte abraço a todos.